É uma coisa que ouvimos a toda a hora, não é? Problemas sociais. Mas e se a maneira como definimos um problema for, na verdade, o que nos impede de o compreender? Nesta análise, vamos mergulhar numa distinção que é fundamental e que pode mesmo mudar a forma como olhamos para o mundo à nossa volta. Todos conhecemos estes temas. São o pão nosso de cada dia nos telejornais e nas conversas do dia a dia. Mas talvez a forma como os arrumamos logo na gaveta dos problemas nos esteja a desviar do que é realmente importante. Percebê-los a fundo. Ok, então vamos por partes. Antes de sequer começarmos a falar de problemas sociais, precisamos de recuar um passo e perceber o que é, na sua essência, um problema. Parece uma pergunta básica, mas garanto que a resposta é mais interessante do que parece. E aqui está a chave. Um problema tem sempre duas partes. Primeiro, há uma dificuldade prática, sei lá, o carro não pega ou uma dor de estômago. Mas depois há o trabalho intelectual de fazer uma pergunta sobre isso. E estas duas coisas não são de toda a mesma coisa. E o que é fascinante é precisamente este processo. Reparem, passar da dificuldade para a pergunta não é algo automático. Implica uma escolha. Aquele passo 4, o de formular a pergunta, significa que escolhemos uma questão específica entre muitas outras possíveis. E essa escolha é absolutamente crucial. Muito bem, agora vamos aplicar esta ideia aos problemas sociais. E o que vamos ver é que eles não são factos que caem do céu, prontos a analisar. São, na verdade, construções sociais muito complexas e quase sempre muito disputadas. Vamos usar um exemplo clássico para isto ficar bem claro: o problema da droga. A dificuldade é real, claro. O consumo, o tráfico, a dependência, isso é sentido por muitas pessoas. Mas a pergunta que se escolhe fazer sobre essa dificuldade, isso muda completamente o jogo. Olhamos para uma primeira perspectiva. Aqui, a pergunta dominante tende a ser: como é que controlamos o crime e garantimos a segurança de todos? E a solução que nasce desta pergunta, claro, aponta para a polícia, para os tribunais, para a punição. Mas podemos fazer uma pergunta completamente diferente. Como é que podemos tratar a dependência como uma doença e prevenir os danos que ela causa? E, de repente, a solução já não é a prisão, passa a ser o hospital, o acompanhamento médico, as políticas de saúde pública. E depois há a perspectiva de uma família, onde a pergunta é ainda mais íntima e direta. Como é que podemos ajudar a pessoa de quem gostamos? Como é que lidamos com este sofrimento todo? O foco aqui muda radicalmente para o indivíduo e para quem o rodeia. Portanto, a ideia central é esta. Um problema social não é uma coisa estática. É mais como uma arena, um campo de batalha. Diferentes grupos lutam para impor a sua definição do que é o problema. E quem consegue definir o problema, na prática, controla a agenda para a sua solução. É um processo político, muitas vezes confuso e sempre focado na ação imediata. Ora bem, vamos agora virar a página. Se o problema social é esta arena de disputa, o que é, então, um problema sociológico? Preparem-se porque a mudança de perspectiva aqui é total. E esta comparação mostra a diferença de uma forma brilhante. O problema social pergunta o que é que fazemos, procura uma solução, uma intervenção. Já o problema sociológico pergunta por que é que isto é assim, procura compreensão, uma explicação. É a passagem do como resolvemos para por que é que isto funciona desta maneira. Para tornar isto o mais concreto possível, vamos ao exemplo mais famoso de todos, o estudo de Emil Durkheim sobre o suicídio. É simplesmente a ilustração perfeita de como se constrói um problema sociológico. Esta é a pergunta que a maioria das pessoas faria, certo? É uma pergunta sobre psicologia, sobre os motivos de cada um. Alinha-se perfeitamente com a lógica de problema social que se foca no indivíduo e na sua tragédia pessoal. E agora, reparem na genialidade desta mudança. Durkheim não perguntou por que esta pessoa, ele perguntou por que este padrão. Ele deslocou o foco do indivíduo para a estrutura social. Ele queria perceber que forças coletivas faziam com que as taxas de suicídio fossem, ano após ano, diferentes entre protestantes e católicos ou entre pessoas casadas e solteiras. Isto é a essência de um problema sociológico. Então, vamos arrumar as ideias e colocar estes dois mundos lado a lado. Quando os comparamos diretamente, as diferenças tornam-se cristalinas. Reparem bem na diferença. De um lado, no problema social, temos a confusão da arena pública, com imensos atores, todos a tentar encontrar uma solução rápida e prática. O discurso é caótico. Do outro, no problema sociológico, temos um campo científico, mais restrito, com um objetivo muito claro: a compreensão sistemática de um fenómeno. São, de facto, dois jogos com regras completamente diferentes. Certo, mas no fim do dia, por que é que nos devemos preocupar com esta diferença toda? Bem, porque percebê-la dá-nos uma ferramenta de pensamento crítico que é incrivelmente poderosa. Pensem nisto.
Quando um cientista social, ou qualquer pessoa, na verdade, aceita a definição de um problema tal como lhe é dada pela comunicação social ou pelos políticos, está a abdicar da sua tarefa mais importante. Está, no fundo, a estudar algo que já vem pré-fabricado, moldado por interesses e ideias que podem não ter nada de científico. E esta citação diz tudo. A tarefa da ciência não é simplesmente aceitar os problemas que a sociedade lhe atira para as mãos. É sim fazer o trabalho rigoroso e crítico de construir os seus próprios problemas, os seus próprios objetos de estudo. E é aqui que se dá o grande salto. Esta distinção entre problema social e sociológico é o que nos permite ir além da espuma dos dias, dos debates de superfície, para mergulhar a fundo e perceber as estruturas e os processos que estão realmente em jogo. Esta é a aplicação prática disto tudo. Estas perguntas transformam qualquer pessoa de um consumidor passivo de problemas num analista crítico. Permitem ver as relações de poder que se escondem por trás das definições que nos parecem tão óbvias. E, por fim, esta é a pergunta que nos leva mais longe. Para lá do ruído do debate público, para lá da urgência de fazer alguma coisa, qual é a questão fundamental sobre o funcionamento da nossa sociedade que este fenómeno nos obriga a colocar? Encontrar essa pergunta, bem, esse é o verdadeiro ponto de partida para a compreensão